19 horas 2 minutos. Olá você, muito boa noite. Começando mais uma edição aqui do nosso Giro Esportivo. Nós chegamos, gente, para trazer muita notícia, muita informação para você que sempre se liga aqui no canal 87,9. É a nossa Rádio Nova Vida FM. Ontem o estúdio estava lotado, né, rapaz? Hoje só tem eu e meu amigo Marlon Viana e, claro, você, né? Você que está aí ligado com a gente e vai nos ajudar a fazer esse Giro Esportivo. Edição desse dia 4, terça-feira, 4 de junho de 2024, Marlon Viana. Dizem que quando chega no mês de junho, acabou o ano, né, rapaz? Passa rapidinho aí. Será que é verdade mesmo? Boa noite para você, meu amigo, tudo bem? Boa noite, Cristiano. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Nova Vida. Aqui está fazendo até frio hoje, né? Ontem estava cheio, estava calor. Hoje está frio aqui. O ar-condicionado estava dando conta, né? Aqui hoje a casa está vazia. A casa está nós dois. Mês de junho, sinal que terminou a festa junina. Ainda tem a festa junina ainda para acelerar mais ainda, que começa o mês inteiro de festa. Aí vai até o início de agosto ali, ainda tem festa junina aí. São Pedro ainda, São por Pedro, aí lá vai. Enquanto tiver são aí, a gente está comemorando, né? É muito santo para comemorar, né, rapaz? Pois é, bacana demais essa data, né? Essa data é maravilhosa. Eu particularmente gosto muito. É a melhor época do ano, porque toda casa, na verdade, tem fartura, independente da situação. Antes da gente começar a falar de futebol já, a questão do quentão, rapaz, tudo bem, que o nome já diz quentão, se então quente. Rapaz, sinceramente, quem inventou o tal do quentão? Você sabe a história do quentão? Mas... Pelo amor de... Não, você tem que tomar o quentão, é quente, é pelando, tá bem Maria, rapaz. Tem o gengibre ainda, cachaça e... Nossa Senhora. Ave Maria. Mas é bom. É bom. Quando eu bebia, eu gostava do quentão, porque... Não pode exagerar, né? É porque cada época do ano. É verdade. Mês de junho é frio, então tem tudo a ver, né? Que mais é o licor e o quentão também. Tem licor de tudo também, você já viu? De tudo quanto é jeito, rapaz. Tudo quanto é... Hoje, assim, tem muito mais opção do que antigamente, né? Muito mais opção de licor do que antigamente. Licor que eu ainda nem experimentei, sinceramente. Mas gosto, por mais que o pessoal... Que a nossa tradição também é na base da leitura, então já chama, né? O coitadinho, né? Quando final de semana quem sofre é os frangos, né? Esses dias eu estava até conversando com minha esposa em relação, a gente tá no programa acabou de abrir um programa de esporte, tá falando de São João. Culinária. Culinária, né, gente? Mas assim, só para só para falar um pouquinho aqui também, eu tava falando com minha esposa, rapaz, o tempo vai passando, as tradições vão acabando, né? Vão acabando. Não que a gente seja velho, né, meu irmão? Que a gente não é velho. Velho como já dizia minha avó, velho é lixo, né? A gente vai ficando mais experiente cada vez mais e mais. Mas assim, as fogueiras de antigamente, né? Nesse tempo o pessoal já se mobilizava, conversava com aquelas pessoas que já esperava esse momento do ano para ir lá, cortar uma fogueira e sair distribuindo, né? Vendendo aí pro pessoal. Hoje pouquíssimas pessoas, né? Tem essa tradição da fogueira, né? Começar porque muitas vezes, muitas pessoas aqui da cidade se afastam, né? Ou vão para cidades que tem um festejo, então vão para a roça. E aí tem aquela parte muita gente faz até São João, que tem tanta roça, tem muita gente que faz São João sozinho, né? Não encontra ninguém para levar. Verdade, existe isso mesmo. Fica com a fogueira sozinho, queimando lá a lenha e não sei o que, e comida sobrando, aí fica rezando ainda pro outro dia alguém aparecer. Porque é muita fartura, todo mundo se sente bem em servir nessa época do ano. Verdade. Tanto ela como o Natal, né? Que o Natal também é em família, mas eu acho que o que mais tira as famílias aqui dentro da cidade de Brumado, principalmente, é por carência de festejo, né, na cidade. Eu já tenho mais de 20 anos. Aqui, né, mano? Não tem não. Eu acho que tem uns 20 anos que eu passo fora, que eu vou para Cacolé, que lá tem festejo. Né? Então você pega dias e dias lá, tipo assim, você tem e para várias opções, né? Você pode ir para num local que tem festa paga e festa, né? De graça. E ainda tem a roça para você. É isso. E quando você tem, tipo assim, os filhos, você chega aqui, não tem o festejo, o que vai acontecer? Os seus filhos vão ter que sair da cidade, vão estar de um lugar para ter um festejo.
Verdade. E você muitas vezes, não quero ir para a roça do fulano, não quero ir para tal lugar, não quero ficar em casa, aquele negócio todo. Então lá você tem tudo. São João na roça é diferenciado, né, mano? É diferenciado. Totalmente. Ainda mais quando você tem amigos. É, verdade. Ainda mais quando você tem amigos, que é bom demais. Coisa boa, rapaz. Reunir a família, os amigos, São João, é tudo de bom. Pois é, começamos o Giro Esportivo de forma diferente, falando de São João, menino. Nós já estamos aqui ó, em ritmo de São João, né? Aqui na 87,9 a nossa Rádio Nova Vida, tá tudo enfeitado. Assim, ainda falta mais coisa enfeitar ainda, né? A gente pouco a pouco vai enfeitando aqui a Rádio Nova Vida FM, mas estamos no ritmo de São João já. E o nosso Giro Esportivo está começando para você que está ligado com a gente, querendo participar, 77998235791, para você aqui mandar alguma pergunta aí, uma informação também, fique à vontade para participar com a gente. Estamos ao vivo, né? Em áudio e também em imagem, lá no site www.radionovavidafm.com.br. E esse nosso giro esportivo vai estar disponibilizado também no canal de YouTube chamado Cristiano Santos Radialista. Só você procurar lá, escreva Cristiano Santos Radialista, às 10 horas da noite. Estou aqui gravando e, né, você que já está assistindo a gente aí no nosso canal, né? Beijo no seu coração, se inscreva no canal, né? E também aí deixa o like, né? Que ajuda demais o canal Cristiano Santos Radialista também. Então, é muito lugar para você ver o Giro Esportivo, né? Não tem desculpa de jeito nenhum, né, Marlon? E não tem lugar da casa também, né? Se der hoje com a tal da Smart TV, né, rapaz? Meu amigo, tal do sucesso aí da rede social, do YouTube. Você coloca lá, você acha qualquer coisa lá, né? Você acha muita coisa bacana, muita informação, esporte, de saúde, tem informação. Você só fica sem informação se você realmente quiser. Informação tem demais. Você está navegando ali, você vai, quando você pensa que não, já passou uma hora já, você já viu inúmeras. Quando o assunto é legal, né? Interessante, né? A hora passa que você nem vê, né, mano? Eu tenho um pressentimento que eu acho que parece que a televisão lê o pensamento. Quando você está no YouTube, ou ela induz você... É o algarismo, Se você for num determinado assunto, ela vai indicando ela vai mais e mais. Vai puxando mais, daqui a pouco ela sabe até os assuntos que você puxou durante a semana e volta tudo. É incrível a tecnologia, né, Marlon? Já a gente vai trazer para você que está ligado com a gente, né? Patrocinadora Notifica Corinthians. Cita a cláusula anticorrupção e ameaça rescindir o contrato. Meu amigo, a coisa no Corinthians que... Parece que não acaba as coisas ruins, não, né? Cruzeiro aguarda aí definição de Mina, do zagueiro Mina, que enfrenta evidentemente alta concorrência e observa opções também no exterior. O Atlético Mineiro confirma lesão de Hulk na coxa. Hulk, que é um monstro, né, rapaz? Hulk, sinceramente, dificilmente você vê o Hulk ficar muito tempo fora aí de combate. Vamos saber já sobre essa contusão aí do Hulk. Câmara marca a última audiência pública para a reforma de estádio do Vasco para a próxima terça-feira. Cano completa o mês sem marcar pelo Fluminense. O que explica aí o jejum de Germancano? E já a gente vai conversar aqui para tentar entender aí por que o Germancano, né, um dos principais jogadores do Fluminense e responsável pela conquista da Libertadores do ano passado, tanto tempo sem marcar com a camisa do Flusão. Falando em bom jogador, De Bruyne cogita jogar na Arábia Saudita. Abre aspas, tenho que pensar no meu futuro, fecha aspas aí. Já pensou, rapaz? De Bruyne é um monstro de jogador, acabou de ser campeão aí da Premier League, né? Acabou perdendo também a vaga junto com o City para a final aí da Liga dos Campeões da Europa, né? Um confronto contra o campeão Real Madrid, empilha, né, juntamente com o City aí há algum tempo já muitos títulos que pode levar um jogador a querer ir para a Arábia Saudita. Evidentemente que eu acho que seja dinheiro, né, mano? Deve ser dinheiro aí, até porque ele fala que pensa no futuro, etc e tal, e a gente vai falar desse assunto já para você que está ligado com a gente. Vamos falar também do caso Paquetá, né, rapaz? A situação do Paquetá, meu amigo, não é fácil não, né? Não é fácil não. O advogado conseguiu aí um tempo a mais, né, para que ele possa analisar toda a documentação, né, para defender o Paquetá, mas a situação do Paquetá não é fácil não. Questão de apostas, casa de apostas, enfim.
A gente vai falar já já desse assunto para você. Claro, vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro. Parece incrível, mas a Série B, 8ª rodada que começou na sexta-feira, vai terminar só hoje, né? E a gente está acontecendo nesse momento, Mirassol e Guarani estão se enfrentando, saindo gol aqui, a gente vai passar para você também, vou dar uma bisoiada daqui a pouco ali para saber de quanto tá esse confronto aqui entre Mirassol e Guarani. A gente vai falar da derrota do Santos ontem, né? O Santos perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto, o jogo foi lá no Estádio do Café, e a gente fala desse confronto já já para você que está ligado com a gente. Como eu já disse, para você que quer participar com a gente, tem o nosso WhatsApp, que é o 77998235791. Tá no ar o nosso Giro Esportivo. É o nosso Giro Esportivo e a gente começa falando aqui do Lucas Paquetá, com processo de mais de 2.000 páginas. Advogados de Paquetá conseguem adiar prazo para a defesa. O Lucas Paquetá ganhou tempo para formalizar sua defesa na acusação de participação em irregularidades em apostas esportivas. Advogados do jogador da seleção brasileira foram atendidos pelo Comitê Independente que avalia o caso na solicitação de adiamento do prazo para apresentar provas de defesa, que expirava no dia 3 de junho, última segunda-feira, ou seja, ontem. Uma nova data limite não foi indicada. O argumento central apresentado foi de que o período era muito curto após a acusação formal para apreciação das mais de 2.000 páginas do documento apresentado pela Federação Inglesa. Seriam apenas 12 dias para ficar a par dos detalhes do processo e fazer a defesa. O pedido teve a compreensão do Comitê Independente, que decretará se Paquetá fez parte ou não do esquema de manipulação pelo recebimento de cartão amarelo em 4 jogos. A terça-feira foi de especulação sobre detalhes do processo após reportagem do tabloide inglês The Sun. O material apresenta fundamentos já identificados pela defesa no longo documento apresentado pela FA, mas também pontos divergentes. É uma situação bastante complicada, né, Marlon? E assim, não dá para acusar o Lucas Paquetá ainda, não dá para acusar ele, porque a investigação continua, muita coisa ainda vai acontecer, o advogado vai ter mais tempo de ler todo o processo, etc e tal, e defender o mesmo. Agora, se confirmar isso, é uma burrice do tamanho do mundo, gente. Porque o Lucas Paquetá é um jogador que está se destacando cada vez mais e mais no futebol europeu, né? Esteve prestes aí, se não fosse toda essa confusão, esse imbróglio que ele está vivendo, essa situação que ele está vivendo, certamente ele já teria sido anunciado pelo Manchester City, né? Do Pepe Guardiola. E aí, o que é que acontece? O Lucas Paquetá, repito, se confirmar, vai ser uma burrice. Recebe muito bem o salário, assim, astronômico, né? Lá no futebol europeu. E é um tiro no pé se o cara realmente, né, se confirmar aí essa participação do Lucas Paquetá em casas de aposta, né, Marlon? Olha, parece que tem uns caras que só vivem, na verdade. Tipo assim, o cara tenta 10 caras no futebol para ver se alguém entra na jogada. Tenta um, tenta outro, e com isso oferece uma coisa que não era necessário para a vida de Paquetá, que é um valor. E ele já ganha muito, eu acredito que ele ganha muito, só se ele se enrolou em alguma coisa aí. Não, o Lucas Paquetá já ganhou muito dinheiro e continua, né? E sem falar o seguinte, só pelo fato de ser citado já é uma coisa que fecha muitas portas. Muitas portas aí para ele. Então, pensa só, você não precisa. Cara, não precisa, não ser, tipo assim, quando uma pessoa passa perto, tipo assim, uma pessoa ruim passa perto, ou você manda ele seguir, vai embora, cara, não quero nem conversa com você. Ou você simplesmente entra na conversa e acaba o que aconteceu. Quando o advogado está falando aí que vai analisar o processo, olha, eu bem longe de estar por dentro disso aí, que eu estou totalmente, assim,
que, como se diz, eu não sou advogado. Mas em alguns casos, assim, você já vê que o advogado já está vindo atrás de uma brecha dentro daquela acusação para ele poder... Ele é acusado também, Marlon, de atrapalhar as investigações. Então, O que ainda complica ainda mais a situação ainda, dele, né? Então, se ele não deveria colaborar para poder que a coisa andasse, para limpar o nome dele. Agora, se houver uma situação dessa, com um cara novo desse, com o futuro ainda todo na mão, né? Que ele já teve seleção brasileira, já... E foi convocado e está com a seleção nesse momento, né? E eu tenho certeza absoluta que algo tem de errado. Você pode ter certeza absoluta. Ele mesmo pode não ter apostado, Marlon, mas assim, é tipo isso. Você jogou bola, você sabe como é que é, né? O teu parente fala assim, ô Marlon, tô torcendo por você. Vamos dizer que você é um goleiro artilheiro como o Rogério Ceni foi. Marlon, faz um gol lá pra mim, oferece pra mim, cara, sei o quê, né? O cara vai ficar na expectativa. Em relação a jogo, a casa de aposta, o primo vai falar assim, eu vou apostar que você vai tomar um cartão amarelo. Tipo isso. Ele pode não ter jogado, Lucas Paquetá, mas é muita coincidência porque tem acho que é um bairro, né, chamado Paquetá, né, no Rio de Janeiro, em homenagem evidentemente a ele, e todo mundo lá acabou apostando que ele tomaria cartão amarelo. E por coincidência, ele tomou o cartão amarelo. E foi identificado um número de ganhadores absurdamente alto, né, nesse período. Porque assim, essas casas de apostas, todas elas são investigadas. Tem alguém ali, né, que de alguma maneira, com a tecnologia hoje, identifica o aumento de algum lugar que está apostando mais, etc. e tal. E como é um bairro que leva o nome dele, evidentemente deve ter muita gente lá, parente dele, amigos, etc. e tal, ele está sendo acusado aí dessa situação toda. Se ele não conseguir provar sua inocência, meu amigo, o Lucas Paquetá, vou até buscar aqui enquanto você fala em relação a isso aí, quantos anos tem o Lucas Paquetá, mas é muito novo, né? Muito novo. Eu te falo a verdade, quando fala aí que existe acusações bem robustas, né, na verdade, e que mostra que ele está numa liga que é uma liga muito séria. Lá não passa esse negócio, não. Não brinca, não. Porque nenhum. Simplesmente o cara tinha que ver o tamanho do dano. Lá, Marlon, 26 anos. Ele tem a vida inteira, cara. Tem a carreira ainda. Você imagina, um cara que poderia estar pensando em ser o melhor do mundo, agora pode ser considerado ser o pior do mundo. Ele praticamente ele foi quase que ao mesmo tempo para a Europa. O Vinícius Júnior foi, né? Aí passou um tempo ele foi também, né? Se não me engano, para o Milan. Se eu não estou equivocado, foi para o Milan, primeiramente. Depois ele foi para outros times, né? Até chegar ao West Ham. Então, assim, é uma burrice gigantesca, sinceramente. Mas bora ver o que vai dar nisso, né? Agora ele está numa liga simplesmente que de um país que, não perdoa esse tipo de coisa. Perdoa. Não. Se fosse no Brasil, até você poderia pegar aí, sei lá, ficar um ano, pegar 2 anos e daqui a pouco tem uma diminuição de pena, etc. e tal. Mas na Europa se fala até em pena máxima, Marlon. Dele, mas ele não vai poder jogar o campeonato inglês, a Premier League, ou ele pode jogar o campeonato, por exemplo, brasileiro, se ele for excluído lá da competição. Não. Se confirmar, ele for condenado, ele vai ser banido do futebol mundial. Nós estamos falando de FIFA. Ele vai ser banido do futebol mundial. A FIFA tem um poder muito grande e que ninguém passa por cima. E a federação inglesa tem um significado muito grande em termos de futebol, né? Um investimento muito caro. Ela detém aí o campeonato mais rendável, rico, né, como você queira colocar aí, do planeta. E outra coisa, essas casas de apostas, muitas vezes elas vivem disso. Então, quando ela perde a credibilidade que um cara daquela, né, ruim para ela também. É ruim para ela. Agora, Marlon, você vai ingenuamente, igual uma loteria, você vai lá, pinta tantos números lá e você confia que todo mundo está fazendo a mesma coisa, que os números vão ser... Vamos supor que aconteça alguma falcatrua.
que ninguém está livre de nada, Não, em lugar nenhum. De jeito nenhum. Aí acontece, aí você perde a credibilidade, aí você acha que você vai apostar, né? Você não vai apostar você mais. perdeu. Você vai procurar uma outra linha de aposta, mas aquela linha que você tinha ali, você vai inventar algum outro. Até, como se diz, até rifa de bar, você vai lá, né, um quartozinho de leitor, o cara passa lá, vende um Mas se ele vê alguma falcatrua, ele não quer mais, né? Não quer mais. Acontece isso isso. É ruim para quem está ruim para aqueles. Que essas casas de apostas, muitas vezes, eles Tem bancam muitas casas muito. sérias, né, cara? Sérias, Que muito. tem ali até pessoas que investigam esse tipo de coisa para não acontecer. Porque realmente volta. Mas esse lance que você falou, que o bairro inteiro. Isso aí também, meu amigo. Sabe quanto foi quase 700 milhões de reais ganharam nessa aposta? Quebrou o caixa, né, na verdade. Né? Quase 700 milhões, aliás, milhões, não, R$ 1.000. É muita grana. É muita grana. É mais de R$500 mil, né? E o pior é que tem que pagar primeiro para provar depois. Né? Não, tem que pagar, porque aí não, né? Aí não tem nada a ver, né? Mas ele tem muito plano para rolar aí, muita confusão para rolar. A gente tem que torcer para que assim. Que isso seja mentira. Seja mentira. Se for verdade, consiga provar a sua inocência aí, mas tudo leva a crer, né? A não ser que apareça aí elementos que comprovem a inocência dele. Agora, Marlon, você falou de casa de apostas, porque hoje o cara aposta não só na vitória dos times, né? Quantos gols, quantos escanteios, né? Também cartões também, amarelo, vermelho, né? Não seria interessante para essas casas de aposta, eu acho que isso vai acabar acontecendo, ser só a aposta no resultado, mano? Isso vai acabar acontecendo, né? Alguma hora. Fica dinâmico, né? Você quer uma coisa que abrange. É tipo assim, se você faz um bingo e esse bingo só tem um prêmio principal, aí todo mundo vai lá e frustra. Mas se você tiver algumas coisazinhas alternativas, que o cara, não, ganhou R$100, ganhou R$200, até chegar, pelo menos, perdi dinheiro, eu não perdi todo o dinheiro, ganhei R$100. Tem mais chance, né? Tem mais chance. E pelo menos tirar o dinheiro de volta. Pelo menos, então essa casa de apostas geraram isso aí para ficar mais dinâmico, o cara acreditar que já viu. Mas eu acho que se esse caso de Lucas Paquetá se confirmar, ele for condenado, eu acho que vai começar ter uma pressão para que isso aconteça. Vamos supor o seguinte, você tem um cara como, olha bem, não quero dizer que aconteça, mas com Felipe Melo no Palmeiras, no Fluminense. No Fluminense. E ele tem tendência a tomar um cartão amarelo. Todo jogo. Aí, você vê, de 10 jogos, você faz uma estatística. Em 10 jogos, ele tomou 5 cartões amarelos. Aí você fala assim, tem uma chance de 50%. Eu vou apostar nesse cara. Vou apostar que esse cara vai tomar um cartão amarelo. E se muita gente apostar nele, alguém vai desconfiar. Opa, peraí, alguma coisa está errada. Mas é uma coisa com base em estatística. Agora você pega um Paquetá, né, que não parece. Normalmente não toma cartão amarelo. Não é zagueiro. É um cara mais atacante. Mais criativo mais ali. Criativo. Né? Ao contrário, é ele que apanha, né? É. Quem apanha normalmente é ele, né? E não ele bater no adversário. Aí tem a tal do cartão, que é você tem inúmeras possibilidades de tomar um cartão amarelo. Por reclamação, pela falta, né? Por tirar uma camisa. Exatamente. Então você tem inúmeras chances de tomar um cartão amarelo. Diversas formas, realmente. O cara falou assim, o juiz não me dá o cartão amarelo. Eu já xinguei ele. Já bati em todo mundo no campo, ninguém me dá cartão amarelo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar a camisa. Pronto. Aí não tem perdão. Aí não tem jeito. É regra. Não é regra, né? Tá na regra, tirou a camisa, tem que ter o cartão. É uma situação muito complexa, né, gente? Queria a opinião de vocês também, vocês que estão assistindo a gente aí pelo nosso site radionovavidafm.com.br, tem um espacinho aí para vocês comentarem, né? Pode comentar aí com a gente também aqui no nosso WhatsApp, 77998235791. Queria saber aí a opinião de vocês também sobre esse assunto. Patrocinadora notifica Corinthians, cita cláusula anticorrupção. Está falando aqui também disso, né? E ameaça rescindir contrato. A VaideBet, patrocinadora master do Corinthians, é uma casa de aposta, a gente está falando aqui, tem tudo a ver, enviou notificação extrajudicial ao Corinthians no último dia 27, na qual cita a cláusula anticorrupção no contrato entre as partes e volta a falar sobre a possibilidade de encerrar a parceria com o clube. A hipótese já havia sido tratada em e-mail enviado há uma semana antes. No documento,
assinado pelo advogado Plínio Augusto Lemos Jorge, e o diretor executivo José André da Rocha Neto. A casa de apostas diz que a vinculação no nome da VaideBet com o presente escândalo envolvendo a diretoria do Corinthians e a intermediadora tornam aí a presença, né? Torna a presente relação contratual excessivamente onerosa para o patrocinador, na medida que vincula a marca a uma situação negativa, causando desprestígio, potencial prejuízo e risco de baixo retorno do investimento realizado na entidade desportiva. Aquilo que o Marlon disse aqui, né, gente? Todo mundo perde com esse tipo de coisa. No caso do Lucas Paquetá. No caso aqui desse patrocinador, quando fechou com o Corinthians, era o maior patrocinador dos clubes do futebol brasileiro, né? Do futebol brasileiro. E depois, rapaz, se descobriu que... Porque assim, o Corinthians tinha um patrocinador e a VaideBet entrou na jogada. O Corinthians falou assim com a outra patrocinadora: eu não quero mais que você me patrocine e eu vou ser patrocinado por essa casa de apostas agora. Só que tinha que pagar uma multa para essa casa que tinha um contrato com o Corinthians, vigente. E foi, ou pelo menos as informações que inicialmente foram divulgadas, né, que a VaideBet pagaria essa rescisão de contrato com a antiga patrocinadora master do Corinthians. O que depois foi descoberto, né, ou saiu na imprensa, de que o Corinthians que ia pagar o valor da rescisão e não a VaideBet. Aí começou toda essa confusão e agora o montante, né, que a VaideBet pagou, que sempre tem intermediários. Só que o intermediário jogou um determinado valor para uma laranja. A pessoa que era laranja nem sabia disso, nem sabia que era laranja. A pessoa humilde, morava numa casa simples. Pegou o CPF dela. Quando chegou lá, eu não estou sabendo disso não. Como é que pode, rapaz? E aí, sim, a VaideBet está ameaçando já há algum tempo a rescindir o contrato com o Corinthians, e aí o Corinthians não receberia nada, porque vai ser por justa causa, né, rapaz? Primeiro que o Corinthians, o time do Corinthians é um herói diante de tanta confusão que tem. E está conseguindo ainda sobreviver. Você não sobreviver. consegue um ano, o Corinthians não está envolvido em alguma coisa errada. Você tem sequência, mas como é que você vai equilibrar um time como o Corinthians? Equilibrar um time como o Corinthians se fala em corrupção, na construção do estádio. Se fala em patrocinador. Não consegue pagar o estádio. Jogadores, quando saem do Corinthians, é uma confusão, né? Quem tem direito, quem veio a pagar a multa, quem não paga. Então, se você somar isso aí, o Corinthians tinha tudo para estar um time de pior para baixo. Na segunda divisão. Na segunda divisão, ainda diante de tanto problema que o Corinthians tem, tanto processo que o Corinthians tem. Isso aí é mais uma confusão, que eu acho que tem gente que já sabe o prejuízo que vai ter na frente, o problema que vai ter na frente. Então, para desviar, que muitas vezes desvia a atenção de uma coisa para outras situações que estão gerando clube. Aí todo mundo, a notícia vai ser essa, mas daqui a pouco tem alguma coisa por baixo. Para mim, essa confusão aí como se diz, como se diz, totalmente, a pessoa já sabe que vai acontecer isso, sabe que essa bomba vai estourar. É que tem a pressão também da oposição, né? Tem tudo aí, é a questão política aí que envolve a política interna do Corinthians, é uma coisa monstruosa e destruidora, né? Porque o cara fala assim, tem um presidente lá, o cara tá aqui, poxa, na próxima eleição eu quero ser presidente, cara. E aí, em vez dele trabalhar junto com aquele presidente que está ali para que o Corinthians melhore, ele quer que o Corinthians vá mal, caia até para a segunda divisão, para que ele fale assim, tá vendo aí? Eu avisei, agora vem comigo que eu vou fazer um Corinthians grande novamente, forte novamente. É que o diretor que foi contratado lá, o Rubão, não chegou falando um absurdo que acabou a farra de Flamengo e Palmeiras? Né? Que absurdo, né, cara? Enganar o torcedor, né? Mas simplesmente já são coisas que são armadas no futebol para poder, como se diz, alguém tirar vantagem. Você pode ter certeza. Esse negócio de cargo, ele é pro lado financeiro. A pessoa tem interesse, porque um clube como o Corinthians, ele rola muito dinheiro. Demais. O Corinthians fatura muito, Você né? vê assim, o cara vê 10, 20, 30, 50 milhões
passando assim na mão dele, todo dia, passando na mão dele, passando na mão dele. E automaticamente, um dia o cara vai falar bem assim, olha, vou desviar. Ainda mais um negócio desse quando no aqui, futebol tem muita pessoa de futebol. índole bastante ruim. Tem muita Demais. gente que parece que não, que ganha 1 milhão, acho que é pouco, ganha 2, acho que é pouco, e por aí vai. Eu acho tal da ambição, né, o time Marlon? do Cruzeiro, o time do Corinthians, pra Você mim, viu, é que você viu ali a notícia do Cruzeiro, que a gente vai falar já já, rapaz. e tudo começa com C. Cruzeiro e Corinthians, para complicar mais ainda. Vai no vulto. Ai, meu Mas Deus. eu acho que é o seguinte, o Corinthians não vai ser esse problema que vai acabar, não. Esse ano ainda vai ter mais problemas do Corinthians Ah, e eu- coisa diferente, porque E, é tipo assim, uma notícia pior supera aquela anterior. e vai indo, né? E vai virando uma bola de neve. Aí a torcida vai para campo, sofre com o time, que o time precisa de reforços, que o time do Corinthians precisa, porque a Tem que ir ao torcida mercado, cobra, né? e o Corinthians é aquele time só Só- perde o jogo mesmo quando termina, que até o último minuto o torcedor O torcedor do Corinthians acredita, né? acredita É, no Corinthians. apaixonado demais. Apaixonado, uma enorme torcida. É. Uma enorme torcida do Corinthians. Alguns torcedores do Corinthians falam que até é maior do que a do Flamengo, né? É. Existe essa rivalidade, essa briga aí. Mas realmente, e assim, a sorte do Corinthians, que o Corinthians no ano passado não caiu para a segunda divisão. Se cai, meu amigo, se a coisa já está complicada, se cai para a segunda divisão no ano passado, meu Deus do céu. E você acha que o Corinthians tem possibilidade de gerar jogadores para vender caro? Eu acho que não tem, diante da gestão toda essa do Corinthians. confusão, né? Vai ter um menino, O Wesley, né? Wesley, joga bola, que os caras querem enfiar, vender, mas você acha que um tostão daquele dinheiro esse cara vai conseguir? É como você pegar um balde de água, Marlon, e jogar no deserto. A situação do Corinthians hoje é isso. É isso. Não adianta Se você você gerar- vender o jogador, é claro que esse Augusto Melo aí, o novo presidente do Corinthians, está prometendo um monte de coisa, de sanar dívidas, de pagar estádio, etc. e tal, como o próprio Duílio Monteiro Alves, o ex-presidente do Corinthians, fez. Mas pergunte para um torcedor do Corinthians sobre o Duílio Monteiro Alves. Ele vai querer brigar com você se você falar esse nome. Né? Ele saiu de lá praticamente escorraçado, o Duílio Monteiro Alves, ex-presidente do Corinthians. É um torcedor do Corinthians que nem vê. Aí chega um Augusto Melo prometendo que o Corinthians vai mudar, que o Corinthians vai fazer uma reformulação, e está fazendo a reformulação. Né? Eu até li uma matéria hoje lá no canal Cristiano Santos, radialista. A gente gravou os vídeos que a gente grava, né? Lá no canal. Você que de repente dá uma conferida lá para ver essa parte. Muitos jogadores vencendo o seu contrato. Você acha que o Corinthians vai renovar? Talvez com alguns possa, né? Até porque se você faz uma reformulação geral e manda 5, 6 jogadores embora, o risco de você cair para uma segunda divisão no Campeonato Brasileiro, e o Corinthians já está na zona de rebaixamento nesse momento, é muito grande. É muito grande, né, mano? Isso vai ser tirar por base o Santos, que muitas vezes ninguém acreditava que... Não cai. E caiu, né, gente? E caiu. Caiu. Né? Grêmio, Vasco, né? O Grêmio com um time muito bom naquela época, caiu também, né? Até hoje não deu para entender como que aquele time caiu. Caiu aquele time. Entrou na zona de rebaixamento na segunda rodada, aí todo mundo falava assim, isso aí não é lugar do Grêmio, não. Daqui a pouco o Grêmio sai, foi indo, passando. Quando o Grêmio acordou, não tinha mais como se salvar. Para mim, essa situação do Corinthians vai se repetir e vai continuar se repetindo. Até você ter um Corinthians, ter uma gestão que fala de verdade, eu estou sanando aqui os problemas do Corinthians, né? Vai ser muito difícil alguém invadir aqui, tomar, né? Isso aqui do Corinthians vai ser difícil, porque, igual você falou, é um balde de água dentro do deserto que não consegue. Você pode vender 10 jogadores no Corinthians, que esse dinheiro não vai dar nem para o cheiro, na verdade. Porque, assim, eu até estava conversando, não sei se foi com você, Marlon, com alguém, que eu não lembro agora, sinceramente, mas eu estava conversando com alguém sobre essa questão do Corinthians, do estádio do Corinthians. Né? Se fosse no futebol internacional, futebol europeu, o Corinthians não teria mais essa arena. Mas aqui no Brasil se dá muita chance. Né? O cara faz uma dívida gigantão, um empréstimo, e aí o cara vai empurrando com a barriga. É que nem o Corinthians. O Corinthians, o ano passado, ele só conseguiu pagar os juros, né, do estádio.
Só os juros do estádio. Ou seja, a dívida, ela continua. Continua. É como você toma um empréstimo de algum banco e o juros em cima de juros. Juros em cima de juros. Aí você, no caso do Corinthians, teve assim, até no início aí do ano, a questão de acho que o governo ia meio que perdoar a dívida do Corinthians, e deu uma polêmica danada aí, essa questão do estádio do Corinthians, falou que ia sanar a dívida do Corinthians, que o Corinthians ia pagar um valor lá de 200 milhões e ia sanar, e não devido à pressão, né, isso não aconteceu, porque seria uma manobra, cá pra nós, né, aquele jeitinho brasileiro, né, rapaz, cá pra nós. Mas e não aconteceu. Você bota na cabeça, quando você vê os juros, que passa anos e anos, você já pagou 2, 3 estádios, tanto tempo pagando juros, você já pagou, tipo assim, 2, 3, como se diz, estádios. Agora, você bota na cabeça, quem empresta também sabe que muitas vezes não tem condição de pagar. A pessoa, não, por que eu vou emprestar para o Corinthians? A Caixa já tinha dado como perdido, ou já está dando como perdido. Não, mas ele tem um patrimônio, mas você não vai tomar aquele patrimônio. Não vai. Diferente. Não vai, porque envolve muita coisa, né? Muita coisa. Você agora, tomar, se fosse eu, tomasse o dinheiro. No caso da Arena, não é nem tomar, né? Porque ainda não é do Corinthians. Aquilo que você só é seu quando você quita. Você compra uma casa, um apartamento, se você não quitar, não é sua. Né? Não é sua. Você tem que quitar ali quantas parcelas que for. Né? Vamos mudar de assunto, falar do Cruzeiro, que aguarda a definição de Mina. Enfrenta alta concorrência e observa opções no exterior. Junto da seleção colombiana para amistosos contra os Estados Unidos e Bolívia. Antes da Copa América, o zagueiro Yerry Mina ainda não definiu, aquele mesmo que jogou no Palmeiras, né, o futuro da carreira, após auxiliar aí o Cagliari a se salvar, ajudar na verdade, né, auxiliar o Cagliari a se livrar do rebaixamento da Série A da Itália. O destino, né, de repente pode ser até o Cruzeiro. O Cruzeiro segue interessado, mas tem concorrência ampla pelo atleta nesse momento. Até o fim da semana, o clube terá uma conversa direta com o staff do jogador. Nesse momento, o Cruzeiro ainda tem situação travada para acerto com Mina. O clube se mantém como interessado, aguarda uma definição do zagueiro colombiano de 29 anos, mas sabe que o interesse inicial do defensor é permanecer na Europa, segundo apurou o GE. Então é uma situação muito complicada, muito difícil aí para o Cruzeiro trazer, que é um bom zagueiro, né, Marlon? Um bom zagueiro, ajudaria muito esse time do Cruzeiro, mas se o jogador quer continuar na Europa, aí fica complicado, né, o retorno dele nesse momento. É uma notícia que praticamente sem futuro no modo de falar. Você noticia que o cara não tem interesse de vir para o Brasil. E o Cruzeiro está insistindo. E o Cruzeiro está insistindo, duas coisas. Ou você vai fazer uma proposta. E o valor também é muito alto aí para trazer uma proposta, e o Cruzeiro está em crescente. Processo de recuperação financeira. E o Cruzeiro, no campeonato, na verdade, tem apresentado um crescimento muito grande. Evolução, está evoluindo. Eu não entendi. Depois da saída de Ronaldo, parece que o Cruzeiro... Parece que deu uma aliviada por lá. Né? Alguma coisa aconteceu. O Cruzeiro só não ganhou do São Paulo, na verdade. Teve infelicidade. Falta de competência. O Marlon vai lá e me dá um carrinho daquele, me tira, quase quebra o pé do Caleri, né? Na verdade, eu acho que eu tô pensando como é que o juiz não consegue enxergar uma falta. Eu também não entendo, mano. A falta. O VAR não está conseguindo enxergar nada. Dos dois jogos. O VAR não, desculpa, o juiz. Esses caras, eles escoram no VAR, mano. Infelizmente. Porque a jogada do jogador João Vitor contra o Flamengo, do Vasco contra o Flamengo, o cara tá vendo a jogada todinha, não tem ninguém na frente dele. Ele tá vendo a jogada completa e ele não dá cartão vermelho direto. Ele dá amarelo ali e fica meio assustado, falando assim, caramba, acho que eu dei cartão errado, mas o VAR vai me chamar. Então, assim, o cara acredita muito no VAR. Nesse lance também aí do Cruzeiro com o São Paulo, né? A entrada é criminosa, né? Eu vi 3 lances idênticos. 3 lances. Foi Bruno Henrique do Flamengo, né? E depois você vê o do Vasco, e depois você vê do Cruzeiro. Aí vocês são 3 idênticos. Todos os 3 receberam orientação do VAR para trocar o cartão.
para simplesmente, ele não consegue, o juiz não consegue enxergar mais nada, não Meu enxerga amigo, mais pênalti. Eu acho que é uma acomodação Bandeira demais. não enxerga mais bandeira. Acomodação demais. Bandeira ele não consegue enxergar impedimento. Tá? Eu acho uma coisa fora do comum. Com relação, é um ótimo zagueiro. Muito bom, Cruzeiro, muito bom muito bom zagueiro, jogador, muito bom. muito bom zagueiro. Uma passagem muito boa pelo Palmeiras, né? Muito. Quer dizer, por mais que o cara queira ficar na Europa, tem que ver se a Europa quer ficar com ele também. E tem muita lembra queimar, 29 anos, né, mano? É. 29 anos é uma idade legal, uma idade bacana aí, o jogador. Fala do Galo Mineiro, o Atlético Mineiro confirma a lesão de Hulk na coxa. O Atlético Mineiro ganhou mais um problema no departamento médico. Hulk, o atacante, teve constatada uma lesão na coxa esquerda. O clube não deu prazo de recuperação, mas deve ser desfalque no jogo contra o Bragantino no dia 11 de junho, fora de casa, pelo Brasileirão. O Hulk foi submetido durante o jogo, substituído, né? Durante o jogo contra o Bahia. Em um lance de ataque, ele colocou a mão na posterior e reclamou de dores perto do joelho. Já no banco, o atacante iniciou o trabalho de recuperação com gelo. O elenco ganhou folga ontem, na segunda-feira, e nesta terça-feira. Olha que bacana, rapaz. Contudo, conforme padrão no clube, jogadores machucados seguem os trabalhos no departamento médico. Parece que não é uma coisa grave, né, Marlon? Até porque uma notícia dessa assusta o torcedor, porque Hulk é um dos principais jogadores do Atlético Mineiro. E o Atlético acabou de saber do seu adversário, que é o São Lourenço, né? Na Libertadores da América. Então, assim, você imagina o Atlético, né, perder o Hulk aí para os próximos jogos e, consequentemente, perdê-lo também para os dois confrontos aí da Libertadores da América. Seria, assim, uma perda muito considerável, né? Eu não sei se isso tem algum fundamento, mas você já viu algum vídeo contando o dia a dia de Hulk? É um cara difícil de ter contusão, porque ele se prepara excesso, muito, né? Muito demais, excesso. Né? Você tem fisiologista, você tem um monte de gente que acompanha ele. Chega uma hora que o corpo também pede menos. Chega uma hora que né, mesmo que você tenha especialista, você tem equipamento, você tenha tudo, mas chega, o cara está avaliando ali que tem um staff. E o Hulk, ele é um cara que não gosta de sair do jogo. Não. Ele quer continuar. Mesmo ele está esgotado, não está aguentando fazer mais. Ele não quer sair. Ele não consegue sair do jogo. Quando você vê a camisa, o cara transpira demais. Nossa, ele não sai seco, naquele jogador que não. Mas jogaram um balde de água no Jogaram um balde no ar, acho que ele já gosta de perder tanto. Então existem excessos também. Tem que ter um planejamento aí, né, mano? Aí, não é nem um garoto mais, né? Não é nem um garoto mais. O Hulk tem o quê? 37 anos. Aí o Hulk é o cara que gosta de ir lá bater um escanteio, bater uma falta. Se duvidar, ele bate escanteio e quer correr ainda para cabecear. Pois é, vamos continuar o nosso giro esportivo. Câmara marca a última audiência pública para a reforma do estádio do Vasco da Gama, São Januário, para a próxima terça-feira. A Câmara de Vereadores marcou mais uma audiência pública para debate do projeto de lei de reforma de São Januário. A sessão está marcada para a próxima terça-feira, dia 11, às 19 horas, no estádio do Vasco. Será a terceira e última reunião aberta para a discussão da transferência do potencial construtivo da área de São Januário para outros terrenos pela cidade. Antes, houve 2 sessões realizadas de audiências públicas para alinhar aí também toda essa situação. A primeira na Câmara de Vereadores e a segunda na Barra da Tijuca, uma das áreas que receberia o potencial construtivo que vai viabilizar o projeto de reforma, na verdade, do quase centenário Estádio do Vasco. O texto do projeto de lei entrou na ordem do dia ontem, segunda-feira, mas ainda não será votado nesta semana. Depois da última audiência pública, o projeto de lei poderá ser votado. O texto é o 21º da fila de projetos a serem apreciados pelos vereadores. Se tudo ocorrer como planejado, o projeto do Vasco pode começar a ser votado a partir da semana que vem. Ele precisa ser aprovado em 2 sessões na Câmara. Depois disso, o PL segue para a sanção ou veto do prefeito Eduardo Paes, que foi quem encaminhou o projeto de lei vascaíno. Entende-se que é fundamental para o Vasco que o projeto seja aprovado em junho. A Câmara dos Vereadores entrará em recesso
No primeiro dia de julho, além das férias parlamentares, o segundo semestre terá eleição municipal e os vereadores terão as campanhas eleitorais na agenda. Então tem que correr aí para que esse projeto seja votado. Parece que só tem mais uma reunião aí envolvendo os vereadores, né? Todo mundo que está correndo atrás aí para que esse potencial construtivo seja votado e aprovado, e deve ser aprovado, e já se diz até que no final, né, desse ano de 2024, lá em dezembro, começaria a reforma de São Januário, porque a gente olha assim para o São Januário, é um estádio bacana, é um estádio legal, mas pelo amor de Deus, parou no tempo, né, mano? Cristiano, eu vou te falar uma coisa aqui que você pode achar até um pouco absurda. Como é que o Vasco tem cabeça de tratar uma situação dessa? Com que, tantos com problemas. tantos problemas que o Vasco tem, na verdade, eu acho que não vai ter dificuldade para isso se realizar. Né? Agora, como vai ser feito, né? Passar pela Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, a aprovação do prefeito, acho que passa. Isso aí não tem problema, acho que não vejo muito, ainda mais quando se passou aquele projeto do Flamengo, né, com relação à construção do estádio, aquele negócio todo. Então eu não vejo dificuldade. Não, acho que vai passar. Quando se trata, ainda mais quando você fala de reforma, gera emprego, gera um monte de coisa. Não, e a barreira do Vasco ali vai ter um amplo trabalho ali que vai ajudar demais, né? Demais. Agora, o Vasco tem muito problema, mas muito problema. O Vasco não é fácil de resolver. Né? Eu mesmo, quando eu vejo uma notícia dessa, eu nem abro lá no canal do YouTube, eu nem abro. Porque a gente tem que passar informação para você, meu amigo torcedor, que está sempre com a gente. E o pior é que, tipo assim, você joga uma notícia dessa diante de uma crise que o Vasco está passando. Depois de ter tomado 6 do Flamengo. Tomou, os caras estavam falando, o Vasco tomou 6 do Flamengo, mas tomou 4 do Criciúma dentro de casa. São 10 gols em 2 jogos. Que a torcida inteira aplaudiu, ironizando o Vasco da Gama. Gritou olé.